A história da Igreja Primitiva é um testemunho poderoso da fé, coragem e perseverança dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Naquela época, um pequeno grupo de discípulos, impulsionados pelo Espírito Santo, deu início a um movimento que transformaria o mundo para sempre. Tudo começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos em Jerusalém. Aquele evento marcou o nascimento oficial da Igreja, conforme relatado em Atos 2. Os discípulos, cheios do poder de Deus, começaram a pregar o Evangelho com ousadia, e milhares de pessoas se converteram. Mas o caminho não seria fácil. Os primeiros cristãos logo enfrentaram uma série de desafios que testariam sua fé e determinação. Um dos maiores obstáculos era a perseguição religiosa. As autoridades judaicas viam o cristianismo como uma ameaça e buscavam suprimir o movimento nascente. O apedrejamento de Estevão, descrito em Atos 7, foi apenas o começo de uma onda de violência contra os seguidores de Cristo. Além disso, muitos cristãos enfrentavam a pobreza e dificuldades econômicas. Muitos perderam seus empregos ou foram rejeitados por suas famílias ao se converterem. Para lidar com essa situação, a Igreja Primitiva desenvolveu um sistema de apoio mútuo, como vemos em Atos 4:32-35, onde os crentes compartilhavam seus bens e cuidavam uns dos outros. Os conflitos culturais também representavam um grande desafio. À medida que o Evangelho se espalhava para além de Jerusalém, os cristãos tiveram que lidar com as diferenças entre judeus e gentios. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15, foi um momento crucial para resolver essas tensões e estabelecer diretrizes para a inclusão dos gentios na Igreja. Nesse cenário desafiador, os apóstolos e líderes da Igreja desempenharam um papel fundamental na expansão da fé. Pedro, João, Tiago e Paulo se destacaram como pilares da Igreja nascente. Suas pregações, cartas e viagens missionárias foram essenciais para levar o Evangelho a diferentes regiões do Império Romano. Paulo, em particular, foi um estrategista brilhante na evangelização de diferentes culturas. Ele adaptava sua abordagem de acordo com o público, como vemos em seu discurso no Areópago de Atenas, Atos 17. Ele usava referências culturais locais para criar pontes com o Evangelho, sempre mantendo a essência da mensagem de Cristo. Os primeiros cristãos também desenvolveram estratégias criativas para compartilhar sua fé. Eles se reuniam nas casas, formando comunidades íntimas de apoio e adoração. Utilizavam a hospitalidade como uma ferramenta evangelística, convidando vizinhos e conhecidos para refeições onde compartilhavam as boas novas de Jesus. A Igreja Primitiva enfrentou ainda o desafio de preservar e transmitir os ensinamentos de Jesus. Os evangelhos e as cartas do Novo Testamento foram escritos nesse período, fornecendo um fundamento sólido para a fé cristã que perdura até hoje. Ao olharmos para a história da Igreja Primitiva, podemos extrair valiosas lições para a nossa vida cristã atual. A primeira aplicação prática é a importância da comunidade. Os primeiros cristãos eram unidos e se apoiavam mutuamente. Hoje, precisamos resgatar esse senso de comunidade em nossas igrejas, cuidando uns dos outros e compartilhando nossas vidas. Outra lição é a coragem diante da perseguição. Embora a maioria de nós não enfrente o mesmo nível de hostilidade, ainda existem desafios à nossa fé no mundo contemporâneo. Precisamos nos inspirar na ousadia dos primeiros cristãos para defender nossa fé em ambientes seculares ou hostis. A adaptabilidade na comunicação do Evangelho é outra aplicação importante. Assim como Paulo contextualizava sua mensagem para diferentes públicos, devemos buscar formas criativas e relevantes de compartilhar o Evangelho em nossa cultura atual, seja através das redes sociais, artes ou outras formas de expressão. A vida de oração e dependência do Espírito Santo, tão evidente na Igreja Primitiva, é outro aspecto que precisamos resgatar. Os primeiros cristãos eram conhecidos por sua vida de oração fervorosa e pela sensibilidade à direção do Espírito. Esse deve ser nosso modelo hoje. Algumas curiosidades históricas sobre a vida da Igreja Primitiva nos ajudam a compreender melhor aquele período.
Por exemplo, os cristãos eram frequentemente acusados de canibalismo devido a mal-entendidos sobre a ceia do Senhor. O símbolo do peixe, em grego, íctis, era usado como um código secreto para identificar outros cristãos em tempos de perseguição. As reuniões dos primeiros cristãos geralmente aconteciam antes do amanhecer, pois muitos eram escravos e precisavam trabalhar durante o dia. Eles também desenvolveram um sistema de cuidado para viúvas e órfãos que era admirado até pelos pagãos. Um aspecto fascinante da igreja primitiva era sua diversidade. Escravos e senhores, judeus e gentios, ricos e pobres se reuniam como iguais para adorar a Cristo. Essa unidade na diversidade era um poderoso testemunho do poder transformador do Evangelho. Ao concluirmos nossa reflexão sobre a igreja primitiva, não podemos deixar de nos maravilhar com a perseverança e fé daqueles primeiros cristãos. Enfrentando perseguição, pobreza e inúmeros desafios, eles mantiveram-se firmes em sua devoção a Cristo e em sua missão de espalhar o Evangelho. Sua fidelidade em meio às adversidades nos inspira a permanecer firmes em nossa própria jornada de fé. Assim como eles, somos chamados a ser luz em um mundo de trevas, a amar incondicionalmente e a proclamar as boas novas de Jesus Cristo com ousadia e compaixão. Que possamos, como igreja contemporânea, honrar o legado desses primeiros cristãos. Que sua coragem, amor e dedicação sejam um exemplo para nós, motivando-nos a viver uma fé autêntica e transformadora em nosso próprio contexto. Afinal, a mesma força que os capacitou, o Espírito Santo, está disponível para nós hoje. Que sejamos, assim como eles foram, agentes de transformação em nosso mundo, levando a mensagem de esperança e salvação de Jesus Cristo a todos os cantos da terra.